Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Sim, é verdade. Tá tudo pronto, tá tudo preparado e já vamos começar mais uma história impressionante da meia-noite. Você vai amar, hein? Antes, agradecer demais você que tem entrado no nosso canal. Se inscreve no canal, isso é bom, fortalece o canal. Muito obrigado. Você que curte dando o seu joinha, muito agradecido também por essa parte. Assim como eu quero agradecer a você que se transformou em membro do nosso canal. Paulinho, sou membro do teu canal. Eu sei, Carmen Alves. E é diamante a Carmen. Obrigado, viu, Carmen? Um beijo pra você, com respeito, amor, carinho. A Rosimeire Paz Morceiro é VIP e é membro do canal. Um beijo pra ela, com todo respeito também e o nosso amor. Alice Isidoro, VIP também. Ô Alice, no canal das maravilhas. Alice, obrigado, viu? Por você ser VIP e fazer parte do nosso canal. O Marcos Bonilha é VIP. Há 27 dias firmão aqui comigo. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo teu carinho. Maressol SP é VIP, Maressol. Obrigado, Maressol. Um beijo pra você e muito obrigado. Lúcia Paraíso. Sobrenome, hein? Você sabe, Lúcia? Ela é VIP, a Lúcia é VIP também. Você sabe que lá em Bebedouro eu estudei no Paraíso Cavalcante. E eu admirava demais esse sobrenome, né? Que era de Paraíso Cavalcante. E hoje você com o teu nome, que bacana. Lúcia Paraíso, um beijo pra você, viu? E muito obrigado por ser VIP aqui do nosso canal. E eu só tenho que, do fundo do coração, agradecer a sua presteza. A Odair MGH é VIP, tá firme no canal. Márcia Camargo é diamante, cheia de brilho. E tá aqui como assinante do nosso canal, gente. Meu Deus, eu tenho que agradecer demais esse povo, essa gente que me dá esse prestígio, esse amor e esse carinho. O 12 ou 12, há 3 meses é VIP, integra o canal. Paulinho, quero eu também me tornar membro do canal. Como é que eu faço? Ó, abaixo do vídeo você tem todas as instruções de como você fará para ser membro do nosso canal. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. História, nossa, é bom, hein? O Jesuíno, ele diz assim, antes de eu começar a carta dele: ô Paulinho, eu, Jesuíno Gomes, eu tenho pelo menos 2 relatos a fazer de histórias minhas. E vocês, no decorrer das minhas histórias, entenderão por que eu preciso contar 2 histórias. Legal, Jesuíno. Hoje, se você me permitir, quero começar com a primeira. Jesuíno Gomes, está tudo prontinho. Eu vou começar com a tua história, então. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Jesuíno Gomes. Naquela cidade do Paraná, eu trabalhei muitos anos como coveiro ali. E o cemitério dessa cidade paranaense, ele tinha uma particularidade. Havia uma parte nele que era muito rica. Essa parte correspondia, para que vocês possam entender, a mais ou menos 20% do cemitério. Mas sem exagero. Esses 20% era chique. Era parte dos milionários da cidade. Naqueles 20% de cemitério, foram construídos verdadeiros mausoléus. O que são os mausoléus? São um tipo de estrutura ou de edifício construído como um monumento ou local de sepultamento para abrigar restos mortais
de uma pessoa ou de um grupo de pessoas importantes, mas é um lugar que parece assim, uma igreja. E aquilo era de uma família só. Mausoléu da família X, família Lima, família Souza, família Pereira. Deu para entender? Era chique. Era a parte chique deste cemitério, sabe? Um desses mausoléus, era tão rico, que toda a sua indumentária era bordada com santos que eram verdadeiras obras de arte. Seus vasos grandes e doirados lembravam verdadeiras peças de ouro. Não era de ouro, mas para quem olhasse, tinha a impressão de que fosse. Será que... Sabe, a gente fica até na dúvida. Será que é ouro? Ou será que é prata? Olha, prata eu acho que era. Sinceramente, eu nunca vi nada tão rico, sabe? Como naqueles 20% do cemitério. Tudo muito rico mesmo. E isso fazia com que o cemitério fosse muito visitado. Começou a ganhar, sabe, visitante. Havia um padre que realizava missa semanal num desses mausoléus, onde cada vez chegava mais gente. E foi assim que foi chamando a atenção de gente que vinha de fora, gente que vinha da região. Só que aí não veio só gente boa. Começaram a vir também os gatunos. Começaram a vir também ladrões mesmo. Nossa, um vaso desse aqui. Se eu roubar um vaso desse aqui, eu tô feito. E aí essa gente, você sabe que gente desonesta, lamentavelmente, tem tudo que é canto. E essa gente começou a invadir o cemitério no horário noturno para roubar ali. Isso fez com que o prefeito criasse um novo cargo, um administrador de cemitérios noturno. E como eu era um bom funcionário municipal, já coveiro há muitos anos, eu fui convidado a exercer esse novo cargo. Você topa, Jesuíno? Você aceita? Eu aceitei de cara. Até porque eu ia ganhar um salário maior e ainda podia contar com um gordo adicional noturno. Sabe como é? Trabalhar num cemitério durante a noite não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Mas eu já tinha costume de atuar como coveiro. Eu já tinha uma certa experiência com os mortos. Então, não fiquei assustado, não. Eu resolvi encarar. Foi o jeito que eu vi para prosperar, porque eu tinha 3 filhos e todos naquela fase estudantil, sabe? Quando o filho precisa de investimento. E pai investe, né? Pai investe. Pai é pai. Mãe é mãe. A gente investe. E foi assim que eu comecei a trabalhar naquele cemitério. Parte pobre, 80%. Parte rica, 20%. Mas vou te dizer, a parte rica era rica mesmo. Sendo honesto com você e com quem está acompanhando essa minha história, trabalhar no cemitério de noite era um trabalho normal e tranquilo e simples, até mais tranquilo do que aquele que eu fazia durante o dia, porque eu era coveiro. Então eu já não era mais obrigado a passar a mão numa pá, picareta, enxadão para abrir cova. Não precisava fazer isso mais. Não precisava mais. Eu sentia que a minha vida ficou mais tranquila, mais sossegada. E ainda para ajudar, eu levava comigo um radinho de pilhas e aquele rádio era meu companheiro. Eu ficava lá dentro do cemitério,
sintonizava lá os programas que eu queria. Já te ouvi lá, Paulinho. Já te ouvi lá. Eu pegava você no meu radinho de pilha. Foi feita então uma sala onde eu deveria ficar, e essa sala ficava junto à parte rica do cemitério. Era ali que eu tinha que ficar. Eu acho que já deu para vocês entenderem que rico, mesmo depois de morto, tem lá seus privilégios, né? Então a sala ficava na parte rica do cemitério. Mas também eu não podia reclamar, porque essa gente rica estava gerando emprego. Tudo bem que quem me pagava era a municipalidade, mas eu estava trabalhando, um novo cargo. Até que aconteceu aquilo naquela noite. Era uma noite tranquila. Eu já tinha fechado as 2 entradas do cemitério. E eu saía da casa, quer dizer, da sala, para fazer já a minha segunda ronda daquela noite. Era uma noite que não ventava. O ar parecia parado. Então o silêncio dentro do cemitério era quase que absoluto. O som dos meus passos, dos meus próprios passos, era a única coisa ecoando por todo aquele lugar. Até que de repente, um outro som foi quebrando aquela paz. O inconfundível ruído das folhas sendo pisoteadas. E pareciam passos pequenos e rápidos sobre folhas secas, produzindo aquele som característico. Eu pensei que pudesse ser algum animal, já que era comum os gatos virem me fazer companhia de vez em quando dentro do cemitério. Porém, havia algo diferente nesse som que ativou todos os meus sentidos. Então eu decidi investigar. E não demorou muito para eu localizar a origem do ruído, que parou logo depois que eu comecei a procurar entre os corredores escuros e desertos do cemitério. De repente, em um daqueles corredores, ao me aproximar, no que eu apontei a luz forte da minha lanterna, eu me deparei com algo que me fez pular. Eu senti naquela hora um arrepio congelante. Um arrepio que percorreu toda a minha espinha. Eu vi um menino. Um menino. Um menino. Lá estava ele. Ele não olhava diretamente para mim. Mas ele era um menino, aparentando uns 9, 10, 11 anos de idade. Uma criança mais ou menos com essa idade. Era uma criança agachada, por isso que eu fiquei impreciso com relação à idade.
estava agachado, menino. Como que se ele estivesse tentando se esconder de mim. O mais impressionante é que esse menino, ele tinha saído da parte rica do cemitério. Ele saiu daquela parte onde eu atuava mais. Ele saiu daquela parte rica do cemitério e ele caminhou para a parte pobre do cemitério e ele se agachou perto de um túmulo esquecido, esquecido há muito tempo ali. Ele se agachou ali. Era um túmulo velho, mas diante da visão que eu tive, eu não suportei. Minhas pernas falharam nesse momento, o meu corpo todo parecia paralisado. Eu nunca tinha passado por nada que fosse igual antes e, para falar a verdade, eu nunca imaginei que isso era possível de ser vivido até me deparar com aquela situação. Como eu senti minhas pernas amolecerem, eu também fui obrigado a me agachar. Igual o menino eu fiquei. Eu me agachei também igual a ele. E o mais impressionante é que eu não conseguia desviar o foco de luz da lanterna do garoto, do menino. Então eu pude ver que aquele menino, ele estava trajando uma roupa antiga. Uma roupa antiga. Não era comum meninos daquela idade, naquela época, usarem uma espécie de um terninho de listras. Foi como eu defini. Ele só estava de meia, não havia calçado, um sapato, um tênis, não havia. Era uma meia escura e um terninho de listras. Não identifiquei a medalha que brilhava no peitinho dele, mas ele tinha uma medalha no peito. Eu não consegui identificar, mas tinha uma medalha. A luz assim da lanterna passava e eu via, era uma medalha no peito do menino. Para não vê-lo mais, porque eu estava com medo, eu confesso. Para não vê-lo mais, eu desviei o meu olhar assim para baixo, já que eu não conseguia tirar o foco com a lanterna. E quando eu levantei os olhos novamente, ele não estava mais. O menino havia desaparecido. Eu fiquei ainda um tempo agachado, esperando que eu me recuperasse. E quando eu senti que podia, aí então eu me levantei. E assim que eu voltei a luz da lanterna para onde aquela criança estava, tinha mais nada. Não tinha mais o menino. Com as pernas firmes, eu consegui de novo voltar para minha sala. Parece que o vento voltou a soprar. Desta vez era o vento que carregava aquelas folhas secas que havia no caminho, me causando um pouquinho mais de pavor, medo. Entrei na minha sala ainda um pouco perdido e muito trêmulo, porque mesmo sabendo muito bem o que eu tinha visto, eu estava brigando com a minha mente de que aquilo não era possível. Não, você não viu isso? Como é que é possível, na madrugada, um menino dentro do cemitério? Você não viu? Você não viu? Eu estava brigando com a minha mente. Mas da realidade não se pode fugir. Naquela noite, eu não tive mais coragem de sair da minha sala. Não, eu vou ficar aqui. E lá eu permaneci até o momento de eu ir embora. Às 6 horas da manhã, foi quando eu fui rendido pelos funcionários do dia.
Mas nessa hora, a primeira coisa que eu fiz, já com os primeiros raios do sol, foi inspecionar o túmulo onde o menino ficou agachado. Eu fui lá. Já havia luz do dia. Não era ainda a luz de um dia, mas já estava clareando. E deu para eu enxergar, até com a ajuda da lanterna agora. Eu encontrei na lápide do túmulo já abandonado, sabe? Eu encontrei datas das mortes, nascimento, e normalmente fica assim na lápide, nascimento e morte. A estrela, nascimento, a cruzinha, a morte. E o nome das pessoas que lá estavam, sepultadas, lógico. Era um lugar onde já tinham acontecido 5 sepultamentos. E entre eles havia ali uma menina. Mas, em respeito à menina, eu não vou declinar o nome completo dela, apenas o primeiro nome. Laura. Havia uma menina sepultada ali, Laura. Essa menina, eu fiz as contas, a estrelinha marcava 2 de setembro de 1938, quer dizer, a data que ela nasceu. 2 de setembro de 38. E a cruzinha, falecimento, 3 de agosto de 1948, ou seja, 10 anos. A menina tinha 10 anos, mas observe, ela era uma menina e eu tinha visto um menino. Mas eu fiz as minhas anotações. Até o Manuel, o novo coveiro, queria saber o porquê de eu estar fazendo aquilo. Mas eu preferi ficar na minha, calado, para não causar nenhum alarde. Não, tudo bem, Manuel, é curiosidade, eu vou aproveitar para fazer um jogo. O palpite colou. Para ele colou. Mas cheguei em casa, eu comentei com a Joana, minha esposa. E ela ficou, sabe, também apavorada como eu fiquei. E me incentivou a investigar tudo. Como eu era muito conhecido na cidade e eu tinha até uma certa amizade profissional, amizade / profissional com o prefeito, ele me indicou que eu procurasse o antigo tabelião da cidade. Ele já era um senhor bastante idoso, 87 anos, e ele conhecia muito a história da nossa cidade. Eu fui atrás dele. Eu falei da menina com ele, mas ele não se lembrava. Laura? Aí para ele eu dei o sobrenome. Já estava desanimado. E quando eu me preparava para sair, para eu ir embora da sala desse velho tabelião, meu Deus, olha o que eu vejo na sala do tabelião. Eu vi uma foto do menino que eu tinha visto agachado no cemitério. Senti na hora um grande arrepio correr no meu corpo todo. Eu parei diante da foto na moldura. Era uma foto enquadrada. E eu não tinha nenhuma dúvida, era o mesmo menino, aquele que eu tinha visto. E o detalhe da pinta no lábio superior me tirava qualquer dúvida que pudesse existir. Eu tinha certeza de que realmente se tratava da mesma pessoa. Então eu quis saber dos detalhes daquele menino, junto do tabelião. E ele me contou que o nome daquele menino era Celso. O Celso era primo do tabelião. Era grande amigo dele. Eles tinham a mesma idade praticamente.
Só que ele tinha morrido com apenas 10 anos de idade. O menino. Nessa hora, eu comecei a sentir calafrios imensos pelo corpo, porque agora eu tinha certeza de que eu tinha realmente visto os céus. Eu tinha visto os céus. Era aquele menino. Tive até que me sentar. E como eu acho que eu perdi a cor, o doutor Deodato, tabelião era o doutor Deodato. O doutor Deodato queria saber o que estava me acontecendo. Eu não falei tudo para ele, mas eu queria saber como havia morrido os céus, o menino. O doutor Deodato era teu primo, é? E como foi? Mas morreu menino de tudo, né? 10 anos. Ah, foi tão triste. E ele me contou que o menino tinha morrido afogado num lago da cidade. O lago existia até aquele momento. O menino tinha morrido num lago da cidade. E começou a me contar, o doutor Deodato, tabelião, que o pai desse menino, que era tio dele, o pai desse menino, que era tio do doutor Deodato, era um homem muito rico. E esse pai não se conformava, como o filho tinha aquela bela piscina em casa, tinha até trampolim, diz que a piscina era tão grande e boa na casa do garoto, do primo dele, o Celso, que tinha até trampolim na piscina. Então o menino sabia nadar e muito bem, porque a piscina da sua casa era profunda para os mergulhos do trampolim. A pessoa, quando pula de um trampolim, ela mergulha de cabeça, tem que ser uma piscina profunda. Então ele sabia nadar muito bem, pulava desse trampolim de cabeça, coisa que o doutor Deodato não conseguia fazer, mas ele conseguia, porque ele morava na casa e treinava muito. E o pai do menino não se conformava como é que o filho dele tinha morrido afogado. Primeiro, não era para ele estar num lago. Se ele tinha uma piscina dessa em casa, não era para ele estar num lago. E segundo, morrer como? Se ele nadava tão bem. E ele, o senhor Deodato, então me contou que o primo, o Celso, ele gostava de uma menina pobre que ele havia conhecido na escola. Porque naquele tempo ainda se juntava com a escola pública o filho do pobre com o do rico. Então ele tinha conhecido uma menina pobre e ele gostava. Aquela coisa do namoro infantil. Ele contava pro primo Deodato que ele achava a menina mais linda. Ele era apaixonado, ou para usar uma expressão daquele momento, ele era gamadão. Ele era gamadão naquela menina. E ele havia ganhado uma medalha numa disputa esportiva no colégio. E que por amor à menina, ele resolveu dar a medalha que ele havia ganhado para a menina. Foi decisão do garoto de 10 anos. Ele resolveu dar a medalha para a menina. Seus pais, quando souberam, ficaram fulos da vida e fizeram-no ir buscar a medalha de volta. Que papo é esse de dar medalha para a menina? Ainda mais que era uma menina pobre. Então a família tinha todo aquele preconceito. E ele foi obrigado a fazer o que a família queria que ele fizesse. Então ele foi buscar essa medalha, mas ele estava envergonhado. E sabe quem foi com ele? O primo Deodato. O tabelião foi com ele buscar essa medalha. O senhor doutor Deodato, ele disse que esse dia foi muito triste para o seu primo. Ele não queria ter feito isso, mas foi obrigado a fazê-lo pelo pai. O pai fez com que o filho tomasse essa atitude que não queria tomar.
e o menino ficou com o coração penalizado. Então ele dizia para o Deodato, o tabelião, que era o primo, que ele faria qualquer coisa para recuperar a admiração daquela menina. Ele faria qualquer coisa para recuperar a admiração que ela tinha por ele. Dias depois, olha o que é a vida e o que é o destino. Dias depois, quando o Celso saía do colégio e passava sobre uma ponte, e essa ponte ficava sobre o lago, ele viu aquela correria. Eram amigas da menina dizendo que ela havia caído dentro do lago e ela não sabia nadar. A garota não sabia nadar. De cima da ponte, ele mergulhou no lago, aproveitando a experiência que tinha do trampolim da sua piscina. Ele fez isso de mergulhão mesmo, de cabeça. Mas infelizmente, a profundidade do lago não foi suficiente, e no que ele pulou de cima da ponte, de cabeça no lago, ele bateu a cabeça embaixo. Sofreu fratura da cervical, bateu a cabeça no fundo do lago e morreram 2 crianças. Ele, que pulou para salvar a menina, e a menina que se afogou. Perguntei mais uma vez para o doutor Deodato, qual era, doutor, o nome então dessa menina? Mas ele não se lembrava. Eu não lembro mais, não. Nome da menina eu não lembro, não. Então eu procurei dar uma forçadinha na memória, né? Do doutor Deodato. Falei, doutor Deodato, não seria Laura o nome da menina? Ele ficou meio assim, mas quase concordou. Faltava apenas mais um passo. Eu teria que procurar pela família do túmulo abandonado. Teria que achar alguém vivo daquela família. Com certeza haveria. Não foi difícil. Eu fui atrás. E quando eu encontrei gente da família, a confirmação. A Laura tinha morrido afogada no mesmo dia que o menino. A Laura morreu afogada no mesmo dia que o Celso. Dedução lógica. O menino ainda se prendia a Laura. E ele estava com a medalha com a qual ele foi sepultado. O doutor Deodato lembrou que realmente ele fora sepultado com essa medalha no peito. Olha que coisa impressionante, gente. E no espiritual, ele queria devolver a medalha para Laura. Busquei ajuda com um padre que frequentava o cemitério nas missas semanais. Contei-lhe toda a história e ele ajudou. Depois, a Joana, minha esposa, foi numa senhora médium, e essa senhora médium aceitou e foi conosco até o cemitério. E depois de uma sessão, ela conversou com o espírito do menino, dos céus, explicando para o espírito dos céus que ele já não pertencia mais àquele plano, a esse plano, né? A senhora médium disse que felizmente o menino compreendeu, o espírito do Celso compreendeu. Ele ainda se prendia a Laura,
naquele ambiente. São coisas assim complexas e a gente não consegue entender tudo. Até porque essa senhora disse na sequência que eu tinha um dom. Falou, olha, você tem um dom mediúnico. Não é para qualquer um ver o que você viu. E vou preparar o teu espírito. Você vai continuar nesse trabalho? Vou sim, senhora. Vou. Ô, Paulinho, eu tinha que continuar. Eu estava ganhando bem, sabe? Eu estava compensando do ponto de vista financeiro. Eu tinha que continuar. Então essa senhora me disse: você vai acabar tendo outros encontros assim. Eu na hora até senti um arrepio, mas ela me preparou. E é sobre novos encontros assim que eu quero pedir para você a permissão de voltar aqui no seu canal para eu contar mais histórias. Pelo menos mais uma, Paulinho, se você me permitir. Por isso eu disse logo no início que eu tinha 2 relatos. Posso fazer isso? Jesuíno, não só pode como deve, Jesuíno. Tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo irão apoiar essa tua ideia. Então, vamos fazer o seguinte, eu já estou aqui com o teu outro relato e eu vou prepará-lo para apresentar num outro vídeo, porque ele também é muito cheio de detalhes, Jesuíno. Mas eu quero contar sim. Meu querido amigo, termino aqui essa minha história e eu espero que todos tenham gostado. E comentem, por favor.